desamor, indiferença, o medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, comendo da miséria e da pobreza, nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados. Sertões e matas, nós isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado num toque, num olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, porque Ele nos amou primeiro. Sua vida entregou, porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Multiplico, oro e reparto. 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 Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, estamos reunidos no meio da semana para celebrar a nossa fé, para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, para orarmos uns pelos outros e atualizarmos as informações da semana. Como vocês sabem, estamos em campanha de missões nacionais que tem por tema Ele me amou. Então, nesse caminhar de amor,
nós vamos aprendendo com o Senhor Jesus a amar e amando as outras pessoas, nós vamos ensinando o amor de Deus. Não é verdade? Então, não deixe de vivenciar isso todos os dias, para que cada vez mais sintamos o amor de Deus e cada vez mais amemos as pessoas, ok? Nós vamos ler agora o texto da palavra do Senhor, que se encontra em Romanos, capítulo 8, dos versículos 35 ao 39. Vamos ler? E diz assim a palavra do Senhor: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por amor daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Como a palavra de Deus nos conforta, como ela nos ensina, como ela nos alegra. Nada pode nos separar do amor de Deus. Renove essa verdade no seu coração, fortaleça sua alma nessa noite. Sabemos que todos nós vivemos lutas, irmãos, nos ciclos de nossas vidas, e você já está cansado de me ouvir falar isso. No entanto, eu e você não podemos parar de crer, não podemos parar de seguir em frente, não podemos parar de olhar para a eternidade. Nem altura, nem profundidade, nem poder algum, nem Satanás, nem os nossos inimigos, mesmo que nós não saibamos quais são, ou qualquer outra coisa. E sabemos que o maior inimigo que todo ser humano tem na terra é a morte. E Jesus, na cruz do Calvário, ele derrotou. Ela não tem mais poder sobre nós. E no dia que os nossos corações pararem de bater aqui na terra, estaremos na vida eterna com Jesus. Então, fique tranquilo, não deixe que nada nem ninguém venha tirar a sua paz e colocar em dúvida o amor de Deus. Amém? Convido você a louvar o Senhor, um louvor muito gostoso que fala sobre que Deus faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, e o nome do louvor é Infinitamente Mais. Louve a Deus e daqui a pouquinho eu volto, ok? Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso
soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais nas nossas vidas, infinitamente mais na tua igreja, infinitamente mais. Irmãos, louvar ao Senhor é sempre uma alegria, é sempre bom, sempre terapêutico e não deixe de fazer isso. Mesmo que você não esteja participando de cultos todos os dias, louve ao Senhor na sua casa, bote o seu rádio, o seu celular ou algum programa na televisão, ou pegue o cantor cristão que você tem aí, o HCC, ou busque alguns louvores aí no seu celular, mas esteja sempre louvando ao Senhor, ok? Nesta noite, o pastor Alex vai trazer uma reflexão para a gente sobre a campanha de missões nacionais. O tema, Ele me amou. E ele vai abordar 3 tópicos importantes nessa noite, que fala, já que Ele me amou, eu amo. Ou seja, nós podemos amar, nós temos condições de amar, nós temos autoridade para amar e todo o suporte do Senhor para isso. Em segundo lugar, ele vai falar que, como Ele me amou, eu reparto. Eu posso partilhar das bênçãos, dos recursos e ajudar todos que estão à minha volta. E o terceiro tópico ele fala, já que Deus me ama, eu posso multiplicar esse amor. Nós precisamos levar o Evangelho a todas as pessoas. Nós precisamos semear, multiplicar essa palavra para que, em tempo oportuno, a semente germine no coração das pessoas, assim como germinou no seu, e essas pessoas venham a conhecer o Senhor. Logo depois da mensagem, você vai adorar ao Senhor cantando o louvor que nós gostamos muito, Poder para Salvar. Ok? Aproveite bem esse momento.
Até mais! Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos aqui novamente reunidos, estamos aqui juntos em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros, mesmo distante. Não estamos celebrando como temos feito de costume agora todos os domingos presencialmente reunidos, mas como também de costume e sempre repito, estamos juntos através do reino de Deus, estamos juntos através da ação de seu Santo Espírito em nossas vidas, estamos juntos através da nossa oração. Mesmo eu estando aqui em minha casa e você me assistindo talvez pelo seu telefone, por sua televisão ou seu computador, estamos reunidos como família do Senhor. E estamos aqui para celebrar esse dia, um dia que o Senhor fez para nós, para celebrarmos e refletirmos sobre o nosso Deus e principalmente refletirmos sobre o tema da nossa conversa nessa noite, sobre o amor de Deus. Como os irmãos sabem, estamos no mês de setembro, então estamos celebrando missões nacionais. E o tema da nossa campanha é Porque Ele Me Amou. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. É porque o Senhor nos ama e nós recebemos esse amor. Nós devemos propagá-lo, nós devemos repartir, devemos multiplicar o amor de Deus com aqueles que são o nosso próximo, aqueles que são o nosso semelhante e até mesmo o nosso diferente. Então eu já te convido a abrir na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 4. Nós vamos estar fazendo a leitura do verso 10, primeiramente. O verso 10 não é a divisa de nossa campanha, mas eu gostaria de iniciar falando primeiro sobre o que João vai dizer no que consiste o amor. O texto vai dizer o seguinte: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós falamos tanto sobre o amor de Deus, irmãos. O amor de Deus é tão conhecido não só por nós, mas em todo o senso comum, pois afinal de contas, se pararmos para pensar, talvez a frase mais falada em todas as línguas, não somente no português, é pelo amor de Deus. Afinal de contas, esse amor é conhecido por nós, mas não compreendido por todos. Afinal de contas, para alguns, é loucura pensar que o ser criador de todas as coisas envia o seu único filho para morrer por aqueles que não mereceram. O amor de Deus é loucura àqueles que não recebem, àqueles que não compreendem. Mas para nós, o amor de Deus é aquilo que nos preenche, é aquilo que nos completa, é aquilo que nos faz caminhar, é aquilo que nos faz viver. Nós somos um recipiente realmente finito, recebendo aquilo que é infinito, aquilo que não tem fim. Afinal de contas, quando recebemos o amor de Deus, ele transborda em nós, ele vai além de nós, ele nos transforma, ele sobra e faz com que assim nós possamos ir aos outros, levar este amor a outras pessoas. E esse é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar nessa noite. Porque Ele me amou, eu amo. E aí sim, nós lemos o versículo 19, que é a divisa da nossa campanha. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aqui, talvez, fazendo uma anedota, nós conseguimos a resposta à grande pergunta da humanidade: de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Brincadeiras à parte, meus irmãos, João trabalha aqui dizendo que o amor que nós temos pelo próximo, o amor que nós transmitimos ao próximo, ele só é possível, ele só nasce em nós por conta do amor de Deus. Não seria possível amar ao meu semelhante ou principalmente ao meu diferente se não fosse o amor de Deus derramado sobre a minha vida, se não fosse o amor de Deus transformado na minha vida. Nós conseguimos ver e entender isso quando olhamos para a nossa sociedade atual, onde o amor parece ser o produto que está mais em falta no mercado, seguido do arroz atualmente, não é verdade? Mas continuando a nossa mensagem aqui, deixando as brincadeiras de lado.
O amor de Deus é aquilo que pode salvar a humanidade do caminho que ela tem traçado. E nós recebemos esse amor. E é por conta desse amor que nós temos a possibilidade de propagá-lo, nós temos a possibilidade de amar o nosso semelhante, de amar o nosso diferente. Quando falamos sobre Brasil, como falamos de missões nacionais, falamos sobre propagar o amor de Deus no nosso país, é muito importante, é muito interessante pensarmos que nós não falamos de cidadania simples ou de patriotismo simples, pois, afinal de contas, o nosso país é muito grande. E, sendo muito grande, tendo muitos territórios, temos muitas peculiaridades, somos muito diferentes. Afinal de contas, aqui falamos biscoito, em outros estados falam-se bolacha. Afinal de contas, aqui, alguns de nós vão de chinelo ao shopping e outros vão de tênis. Nós, mesmo falando sobre essas pequenas peculiaridades, entendemos que o nosso país é muito amplo. Isso é concordado até mesmo em ciências como antropologia e sociologia. Somos muito diferentes, mas mesmo assim, o amor de Deus recai sobre nossas vidas e precisa ser propagado por nossas vidas. Propagado àquele que é diferente de nós, propagado àquele que não é semelhante. E esse amor, ele nos transforma, ele nos faz amar. É muito interessante, me vem à mente dois personagens específicos do texto sagrado que não teriam a necessidade de amar o seu próximo, e aí sim o seu semelhante, ou de agir pelo seu semelhante, mas mesmo assim o fazem, por conta do amor de Deus já atuante em suas vidas. Nós vemos isso em Moisés e em Esther. Ambos em situações semelhantes, ambos em situações iguais, ambos pertencentes à família real da grande potência da humanidade no seu momento histórico específico. Ambos não tinham a necessidade de se compadecer por seu povo, mas o amor de Deus em suas vidas gera neles ousadia, gera neles coragem, gera neles amor. E dessa maneira, eles se utilizam da posição onde estão, ou da ação de Deus em suas vidas, quando nós olhamos para Moisés e Esther, para repartir aquilo que possuíam, repartir o amor de Deus em suas vidas. E dessa maneira nós já falamos e chegamos ao nosso segundo ponto. Pois, porque ele me amou, reparto. O texto de Mateus 10, no versículo 8, vai dizer o seguinte: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam isso de graça, deem também de graça. Quando eu leio esse texto de Mateus 10, é um texto conhecido dos irmãos, é uma fala de Jesus aos seus discípulos quando ele os envia às cidades circunvizinhas para pregar a sua palavra, para falar sobre sua palavra. E quando escuto esse texto, me recordo de um episódio que assisti, na verdade de uma imagem que recebi quando ocorria no Egito o evento da Primavera Árabe. E era um evento que os irmãos sabem de muitas lutas, muitos conflitos, uma guerra civil instaurada em todo o país, na verdade em toda a circunvizinhança da situação. E eu recebi uma imagem muito interessante, onde um grupo de cristãos se reunia e, na verdade, fazia um círculo humano, um círculo de proteção humano, em volta de um grupo muçulmano que estava em seu horário de oração. Talvez isso confunda você nesse momento, talvez isso te deixe confuso quando falo sobre isso. Mas vamos observar novamente o texto. Qual é a orientação de Jesus aos seus discípulos nesse momento? Tudo aquilo que eu fiz a vocês até agora, tudo aquilo que vocês têm recebido de mim até agora, vão aonde eu estou os enviando e repartam isso com o próximo.
Repartam isso com aqueles que são diferentes de vocês, pois vocês receberam de graça. Vocês receberam isso e não eram merecedores desse amor, não eram merecedores deste favor que eu tenho feito a vocês até aqui. Então repartam isso com aqueles que não têm a possibilidade de receber ainda. Repartam isso com aqueles que ainda não ouviram sobre isso. Jesus orienta seus discípulos aqui a que eles possam ir, não só aqueles povoados, para estarem falando sobre a sua palavra, mas para estarem abençoando aquelas famílias que os recebessem, estar abençoando aqueles que estivessem de coração aberto para ouvir a sua mensagem, para receber a bênção e o amor de Deus sobre as suas vidas. Então, quando eu penso e falo sobre essa imagem que comentei, é a mesma coisa. Pois, afinal de contas, nós recebemos de Deus a possibilidade de amar ao próximo. Nós recebemos de Deus a liberdade de expressão de nossa fé. Então, um ato de amor da nossa parte é permitir com que outras pessoas também possam fazê-lo. Pois, afinal de contas, é assim que nós refletimos o amor de Deus. É assim, gerando naqueles que ainda não o conhecem a sensação de liberdade, gerando naqueles que precisam um ato de amor, pois é através do amor de Deus que as nossas obras vão ser reveladas. É através do amor de Deus que as nossas ações vão ser relevantes. É através da ação do amor de Deus que nós vamos conseguir alcançar as nações. Quando Jesus orienta aos seus discípulos que eles repartam com todos aqueles povos que eles vão chegar, que eles vão encontrar naquele momento o amor de Deus, nós entendemos que Jesus os orienta a dividir. Pois, afinal de contas, se pararmos para entender, se a fé, o amor de Deus, que eu tanto tenho falado aqui agora, não fosse repartido a outros povos, nós não estaríamos aqui. Pois, afinal de contas, isso se concentraria no judaísmo, e isso não se expandiria aos confins da terra como orienta o Senhor quando Ele envia os seus discípulos. Afinal de contas, não seria Paulo um homem a pregar a todo o mundo conhecido até aquele momento. Não seria a ação de seus discípulos a orientação de Deus para que a igreja nascesse e fosse gerada no decorrer da história, para que Lutero, em seu momento específico da história, fosse tocado pelo amor de Deus, para ser compreendido que o caminho que a igreja vinha traçando até aquele momento não era um caminho santo, ou na verdade não era um caminho correto, pois as escrituras estavam sendo esquecidas. Se não fosse o amor de Deus tocado nos missionários que vieram ao nosso país, que fundaram nossa igreja, que fundaram nossa denominação, talvez eu e você não pudéssemos estar aqui falando desse amor. Afinal de contas, Deus, Jesus, convoca a seus discípulos a dividir esse amor, pois dividindo esse amor, existe a possibilidade de multiplicar o amor. Então nós chegamos ao último ponto da nossa mensagem dessa noite, que é: porque Ele me amou, multiplico. O texto de Romanos 10, do verso 14 e o verso 15, vai dizer o seguinte: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E aqui, meus irmãos, nós chegamos ao ponto principal da nossa mensagem. Nós chegamos ao ponto culminante da nossa conversa. Porque nós recebemos o amor de Deus. Nós não só repartimos esse amor de Deus, nós propagamos esse amor de Deus. Nós levamos esse amor de Deus ao mundo. Pois, como disse antes, o amor de Deus é a solução para todo o problema que vemos e presenciamos em nossa sociedade hoje. Pois o verdadeiro amor de Deus que é derramado sobre nós é aquele que vai transformar a vida das pessoas como transformou a nossa. O apóstolo Paulo muito sabiamente escreve à igreja em Roma nesse momento
questionando, pois, afinal de contas, como disse anteriormente, o amor de Deus havia sido gerado, propagado, anunciado, presenciado pelos judeus, pois afinal de contas o amor encarnou como o verbo que se faz carne. O amor encarna no nosso Mestre Jesus. E muitos do povo judeu não o reconheceram. Então, afinal de contas, era necessário que esse amor fosse propagado. Mas como seria propagado se nós, que recebemos esse amor, não o propagássemos? Se nós não pregássemos esse amor? Como esse amor hoje vai solucionar todos os problemas que nós temos dentro da nossa sociedade? Se nós ficarmos calados, se nós não vivermos esse amor, se nós não propagarmos esse amor. Meus irmãos, porque Ele nos amou, nós precisamos amar, nós precisamos repartir, nós precisamos multiplicar. É porque Ele nos amou. Que o Senhor nos abençoe. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, dá sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo.
move as montanhas e tem poder para salvar. Aleluia, irmãos, por isso. Deus move tudo que for preciso para salvar alguém. A palavra do Senhor está recheada de eventos, de momentos, de histórias, de que Deus, por amor à sua criatura, por amor aos seus filhos, Ele entreteceu histórias, Ele deu livramentos, Ele fez milagres, Ele fez tantas coisas. Talvez você esteja vivendo um momento de aflição, de angústia, tempestades, vales, desertos. Todos nós vivemos. Mas nunca esqueça de que Deus está sempre agindo em nosso favor. E por mais que algumas coisas aconteçam que nós não entendamos, no tempo certo, no tempo oportuno, você vai compreender o quanto o Senhor te ama. Amém? Para terminar o culto desta noite, lembrando aos irmãos que voltamos aos nossos cultos presenciais. Você precisa ligar para a igreja, você precisa estar de máscara, a sua temperatura está sendo medida lá na portaria. E lembre-se, irmãos, que tem uma fake news dizendo aí que aquele infravermelho da pistolinha do medidor, ela produz doença. Isso é mentira, fique tranquilo acerca disso. A internet tem muita coisa estranha. E aí estamos conseguindo, sobreviver a tudo isso, e graças ao Senhor até agora nenhum dos irmãos que estiveram nos cultos demonstraram qualquer sintoma. Ok? Se você precisar levar alguma doação na igreja, algum dízimo, alguma oferta, terça, quinta e sábado, Marcos, Vinícius e Catiene estão lá de 10 às 5 da tarde. A igreja continua firme nos seus propósitos e você pode também fazer o depósito na conta bancária da igreja e assim estamos vivendo um milagre a cada mês. Lembrando que as nossas agendas de oração precisam estar antenadas, conectadas. A Érica precisou fazer um procedimento cirúrgico essa semana, tudo transcorreu bem. O Adaías continua se recuperando bem. O Kim ainda vai começar algumas sessões de radioterapia. Nós temos o irmão Sérgio Careca, que precisou fazer um novo procedimento cirúrgico na próstata. Ele já tinha feito no ano passado, ele está internado no Pedro Ernesto. Precisamos orar pelas famílias enlutadas no Brasil, precisamos orar pelos médicos e enfermeiros. Ore também pela família da irmã Luzia, os seus netos estavam com alguns probleminhas de saúde. E assim, irmãos, nós vamos cuidando uns dos outros. Irmã Gláucia também, que está se cuidando, ela teve uma paralisação facial parcial e por causa da pressão alta. Então, cuidado, essa pandemia está nos fazendo subir a pressão, não é isso? Muitas vezes a diabetes pode aumentar, alguns estresses, algumas outras comorbidades. Precisamos continuar firmes e fortes nesse processo. Não pare de orar, não pare de louvar, não pare de crer, não pare de caminhar. Vamos seguir em frente. Por quê? Porque Ele nos amou. E terminamos com a música oficial da campanha de missões nacionais. Um bom restante de semana. Se Deus permitir, nós nos encontraremos no próximo sábado, na Escola Bíblica Sabática, e vamos estudar sobre salvação. Por que somos salvos e qual a condição dessa salvação? Quais os frutos e as garantias que temos nela. E domingo, às 10 horas da manhã, permitindo o Senhor, nos veremos na igreja. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Respira.